Para a condução dos trabalhos deste painel, tem a palavra o presidente da subseção do Vale do Piancó, doutor José Marcílio Batista. Boa noite, bom dia a todos. Com muita deferência que eu me sinto honrado em presidir o painel 4, que é a Caatinga e a atuação da advocacia no único bioma exclusivamente brasileiro. Um painel que trará aqui 3 grandes figuras de escola no tema. Então, me sinto muito honrado e agradeço ao colega Johnny e a toda a organização pelo convite, né? E gostaria de fazer, pedindo permissão a todos, uma deferência especial ao Dr. Marcos Vilar, presidente da APAM, que há quase 2 meses tem praticamente residido em Brasília, buscando aprovar um projeto de lei que trará sossego a cerca de 400 profissionais só no estado da Paraíba, uma luta da advocacia municipalista. Marco Vilar, você tem minha deferência e minha honra, e muito obrigado pelo trabalho que está desenvolvendo a lei. Vamos iniciar nosso trabalho. Eu convido o doutor Rafael Cantegir, conselheiro federal da OAB, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Ciências Penais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Penal e Compliance pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, secretário-geral da OAB do Rio Grande do Sul na gestão 2016-2018, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul, na gestão 2013-2015, membro do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, o ITEC, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e membro da Associação Internacional de Direito Penal. Atuou como representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na banca de exame da Ordem, que nos abrilhantará aqui com uma palestra sobre a responsabilidade penal por crimes contra a flora aplicada à Caatinga. Vossa Excelência tem a palavra. Alô, agora sim. Caríssimo presidente da subseção do Vale do Piancó, José Marcílio Batista, caríssimo presidente da subseção anfitriã, Johnny Pereira, saibam, senhores, que, ao representarem as subseções da seccional da Paraíba, certamente representam o núcleo mais importante do sistema OAB, que é a subseção, que nos possibilita um contato pessoal, direto, com cada um dos advogados, com a base da advocacia. Esse contato que é absolutamente indispensável para que nós possamos bem representar a advocacia e a cidadania nas suas demandas. E, nesse sentido, quero também fazer uma especial saudação, não apenas ao presidente da seccional da Paraíba, mas ao coordenador do Colégio de Presidentes das Seccionais, presidente Paulo Maia, agradecendo pela receptividade. Confesso que estou absolutamente encantado com a forma, com a acolhida, com o carinho que recebo nessas horas aqui em Cajazeiras. Essa confusão de bom dia, boa tarde, boa noite, seria adequada a quem passou a noite viajando, atravessando o país e chegando aqui recebendo o carinho e o sorriso de todos. Quero fazer também uma especial e breve referência, em razão do tempo, mas de agradecimento aos colegas do Conselho Federal, Wilson, Arson, Odon, Rogério, Rodrigo,
Marcos Vinícius, nosso representante no CNJ, e também especial referência aos funcionários da Ordem aqui presentes, que contribuem de maneira significativa para este evento. Eu deixo, por fim, mas com muito carinho, uma referência aos colegas de painel, Vitor Ventura, e colega de Conselho Federal, Marília Gadelha, que é a responsável pela minha presença hoje aqui em Cajazeiras. Confesso a vocês que a presença num evento como esse, e pretendo em breve ingressar diretamente no tema, é uma experiência de renovação da esperança. No momento de tantos conflitos sociais, a Ordem dos Advogados do Brasil precisa ter um protagonismo na representação da sociedade em busca da necessária maturidade de um Estado social e democrático de direito. E a presença dos colegas, os contatos aqui realizados, essa união da advocacia experiente com a jovem advocacia, com os futuros advogados, constitui, sem dúvida alguma, numa fonte de inspiração. E essa inspiração, ela se dá no sertão, ela se dá na subseção, ela se dá no contato pessoal, como disse, com cada um dos colegas. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos nós, o coletivo, institucionalmente, e cada um de nós, isoladamente, nós somos agentes de transformação social. E muito oportuna a referência na mobilização contra a violência à mulher. Ontem, no dia 10 de outubro, nós tivemos o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. E num dos exemplos de que a Ordem é, sim, agente de transformação social, eu faço referência a um trabalho do Conselho Federal que, provocado pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, responde a uma consulta se a violência contra a mulher constitui-se em fator apto a gerar declaração de inidoneidade moral. Por sorteio, acabei sendo designado como relator deste processo. E digo a vocês que os números, e eu venho de um estado que supera a Paraíba no número de violência contra a mulher, infelizmente, os números elevados de violência contra a mulher são absolutamente assustadores. Nós precisamos coletivamente lutar de modo incansável na mudança dessa realidade que faz parte de uma sociedade, de um modelo patriarcal. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós precisamos praticar atos isolados, que nós precisamos praticar atos coletivos. Eu faço aqui a homenagem, mais uma vez, à Marina, mas não apenas às mulheres, não apenas às mulheres. Faço aqui, ao tratar desse tema, em todos aqueles que fazem das suas ações diárias a busca pela igualdade. O que nós precisamos é de uma igualdade natural, que sejamos naturalmente iguais, e se assim o formos, nada mais teremos do que o cumprimento da nossa Constituição. Essa luta não é uma luta das mulheres. Essa é uma luta de todos aqueles que não aceitam a realidade de uma pessoa ser violentada pela sua condição de mulher. Nós que fazemos isso, não apenas porque somos filhos de mães, porque temos irmãs, porque temos mulheres, mas fazemos isso por uma questão da dignidade da pessoa humana. Não é crível que nós tenhamos esse índice de violência contra a mulher, e essa busca pela igualdade natural tem que partir de cada um de nós, e a Ordem tem o dever de ter esse protagonismo. Quando nós tivemos a súmula da violência contra a mulher,
esta foi a notícia mais acessada nos sites jurídicos. Isso não apenas em razão do tema, mas também, certamente, em razão da credibilidade institucional que nós temos. E eu passo ao tema. Trouxeram um gaúcho, Marina, para falar sobre caatinga. Eu sei que tem chimarrão, inclusive na chegada aqui tinha a churrascaria chimarrão, quando eu vim de madrugada de Cajazeiras. Hoje, ó o mate ali. O gaúcho é tão exibido que na palestra antes do Rodrigo, né, falando referência ao nosso desembargador, tem a triação, né? Ele criou a triação, só falta dizer a ba-ação, e aí sim a gente segue. E eu gosto muito do sotaque de vocês, porque a gente que não tem sotaque, né, a gente fala normal, eu tenho um encanto muito grande pelo sotaque que vocês têm. Fui hoje na feira de manhã, e eu não sei porquê, quando a gente estava lá, eu pedi para o cara da padaria um cacetinho, ele começou a rir, não tinha entendido o motivo. Vamos lá. Tratar da lei dos crimes ambientais exige, sem dúvida alguma, uma abordagem de política criminal. E faço isso com muita brevidade, em respeito ao tempo, mas nós temos, historicamente, um modelo integrado de ciências criminais. Direito penal, processo penal e a consequência na política criminal. E dentro desse modelo integrado, sob o ponto de vista tradicional, sem crítica, nós temos um direito penal que se vende como alguém que possa tutelar, proteger um bem jurídico, de uma pena que tenha a capacidade de prevenir crimes e de reprimir crimes. Nós temos um processo penal que se apresenta como um instrumento de efetivação do direito penal. E com esses conceitos, e o faço sem a necessária crítica, apenas como uma apresentação, esses conceitos geram uma ânsia por uma política criminal muito mais repressivista, para mais direito penal. Se nós temos elevados índices de criminalidade e o direito penal se vende como uma ciência que pode proteger bem jurídico, como uma ciência que por meio da pena consegue prevenir crimes, nós temos que ter mais direito penal. É por isso que vivenciamos uma política criminal repressivista e uma expansão cada vez maior do direito penal. Todos esses institutos poderiam ser desconstituídos. O direito penal que não consegue tutelar bens jurídicos, porque quando atua o bem jurídico já está tutelado. A pena que não consegue prevenir, prevenção geral, prevenção especial, não tem esse condão. A pena cada vez mais se constitui uma mola propulsora da própria criminalidade. E um processo penal que não deveria ser um mero instrumento de execução do direito penal, mas sim deveria ser um limite. O direito penal enquanto limite ao exercício do poder punitivo do Estado, e por isso a relevância dos nossos princípios. Então, o direito penal como um limite ao exercício do poder punitivo do Estado, e o processo penal como um limite deste limite, por meio das nossas garantias. E assim nós teríamos uma política criminal de mínima intervenção, com uma redução da intervenção do direito penal nos conflitos sociais. O grande problema é que quando nós esquecemos desta base doutrinária, quando nós deixamos de lado os princípios do direito penal, quando nós deixamos de lado as garantias constitucionais, nós flexibilizamos isso em favor de um suposto fim pretendido, em que os fins justificam os meios. Tratando, agora sim, da responsabilidade penal por crimes contra a flora, para que a gente possa fazer a ligação com a política criminal, nós temos uma lei, a Lei dos Crimes Ambientais,
que é de extrema importância, que tutela um bem jurídico relevantíssimo, mas uma lei que apresenta falhas essas que, inclusive, dificultam a sua aplicação na efetiva tutela pretendida do bem jurídico. Nós temos falhas técnicas na lei. Nós temos falhas por criminalização de condutas que não precisariam, que não deveriam ser criminalizadas. Nós temos falha por falta de precisão técnica. E essa precisão técnica é um direito fundamental vinculado ao princípio da legalidade. Eu falo aqui da determinação taxativa. Eu quero dar alguns exemplos a vocês dessas falhas. Se nós compararmos o crime de maus tratos da lei ambiental ao crime de maus tratos do Código Penal, que é contra a pessoa, nós vamos identificar uma desproporção, porque a pena é mais gravosa nos maus tratos ao ambiente do que aos animais, do que à pessoa. Nós vamos identificar, por exemplo, uma falta de técnica, aqui cito apenas um exemplo, uma falta de técnica na redação de dispositivos, se avaliarmos o artigo 30 da Lei dos Crimes Ambientais, que disciplina exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis, e aí segue. Percebam, exportar para o exterior. Ainda bem que me avisaram que exportar é para o exterior. Se não tivesse essa redação, eu confesso que eu ficaria em dúvida em relação a esse tipo penal. E nós temos outros exageros na lei. Nós temos, por exemplo, o crime do artigo 49, destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Crime, se eu, inclusive, na modalidade culposa, danificar a planta do vizinho. E percebam que o mais grave é que a tutela aqui não é do meio ambiente, é do patrimônio. Porque se eu fizer isso na minha planta, não tem problema. Agora, se for no público ou no vizinho, não pode. Isso me faz lembrar que, na origem, a tutela penal do meio ambiente era uma tutela penal do patrimônio e não do meio ambiente. E nós tivemos depois uma evolução protegendo, sim, o meio ambiente. Nós teríamos outros excessos, mas quero dizer a vocês que a falta de técnica na legislação nos traz também um problema, que é a não criminalização de condutas relevantes. A impossibilidade de nós criminalizarmos condutas relevantes pela falta de técnica. E isso tem relação direta com a Caatinga. Isso tem relação direta com o Pampa, lá no Rio Grande. Porque muitos tipos penais fazem referência a crimes praticados contra a floresta. Contra a floresta. Tendo como requisito, portanto, que sejam praticados em florestas. Qual seria o conceito de floresta? Na Caatinga, nós temos floresta? Essa discussão possibilita entendimentos diversos nos tribunais. E o que se percebe é que há uma tentativa de ampliação do conceito de floresta para viabilizar a criminalização da conduta. Há uma tentativa de ampliação indevida dos conceitos, violando o princípio da determinação taxativa,
com o objetivo de criminalizar condutas. No mesmo sentido, quando se fala em floresta em área de preservação permanente, em que passam a ser 2 os requisitos: ser floresta e área de preservação permanente. Se fossem os mesmos conceitos, nós não teríamos em vários dispositivos, tanto no Código Florestal, como na Lei dos Crimes Ambientais, as seguintes referências: florestas e demais formas de vegetação. Desta afirmação, nós podemos interpretar que há uma igualdade na importância. Florestas e demais formas de vegetação. Mas nós não podemos interpretar que as demais formas de vegetação façam parte do conceito de florestas. Isso nós podemos ver em alguns dispositivos da Lei dos Crimes Ambientais. Faço aqui referência ao artigo 42, 48, 50, 51, aos artigos 1º e 2º do Código Florestal. Isso traz também uma dificuldade na criminalização de APPs quando se tem a agricultura de sequeiro, que é um tema que a Marina me provocou. Porque se eu tiver a APP, mas não tiver a floresta, há a possibilidade de nós considerarmos a conduta atípica. Percebam que esses elementos, que esses entendimentos em relação ao caso, e que a falta de exploração disso decorre, e conversava com a Marina sobre isso há instantes, de uma carência na comunicação dos profissionais do direito penal e do direito ambiental, em que cada um acredita que a sua ciência por si só é suficiente. Então, nós temos a ampliação de conceitos no direito ambiental que não são compatíveis com esta analogia na matéria penal. E nós temos penalistas que desconhecem os conceitos ambientais. O fato é que nós temos que encontrar uma forma de tutelar a caatinga, de tutelar o pampa. Nós não podemos mais aceitar que sejam considerados como biomas de segunda classe, de segunda categoria. Porque se historicamente nós tínhamos a tutela do meio ambiente enquanto patrimônio e depois passamos a tê-la enquanto ambiente efetivamente, nós historicamente temos uma preocupação grande com florestas, com Mata Atlântica, mas não temos a preocupação com outros biomas, como a caatinga, o cerrado, o pampa, e nós precisamos fazer isso compatibilizando a necessidade dessa tutela com os princípios do direito penal. Nós não podemos abrir mão da tutela, mas também nós não podemos abrir mão dessas garantias penais que servem a todos os crimes e que se constituem numa forma de tutela do cidadão contra o eventual arbítrio do julgador. Nós temos que encontrar uma forma de compatibilizar, e essa compatibilização passa necessariamente pela reforma legislativa. Nós que temos, sem dúvida alguma, uma legislação ainda que merece muito aprimoramento e que tem como característica o grande número de dispositivos que se constituem em uma norma penal em branco. Respeitando o tempo, inclusive para que nós possamos participar depois do ato que já foi anunciado, eu trago essas inquietudes a vocês. E confesso que participar de um evento como esse, eu entrava aqui e me lembrava, o primeiro dia que eu entrei para dar aula, eu tinha 23 anos, faz 2 anos, 3, né? Tinha 23 anos, eu entrei na sala de aula e ninguém entrou atrás, porque achavam que eu era mais um dos alunos. Dei a aula e quando eu voltei para a sala dos professores, estava o coordenador do curso,
angustiado, acho que arrependido da contratação, e aí ele me perguntou, e aí, foi bom? Eu recordo que eu disse para ele o seguinte, para eles eu não sei, para mim foi. Então eu quero dizer para vocês, que para vocês eu não sei, mas para mim participar de um evento dessa grandeza, com uma representatividade não apenas na região, mas quero aqui trazer o testemunho, uma representatividade em todo o país. Vocês estão dando um exemplo a todo o país. Tem sido uma experiência extremamente gratificante. Muito obrigado. Continuando nosso painel, eu convido o Dr. Vitor Alencar Maier Feitosa Ventura, coordenador da Procuradoria Jurídica da SUDEMA, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Nosso palestrante cursou o ensino médio em Coimbra, Portugal, no ano de 2005 e em 2006 volta ao Brasil. Ingressou no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, onde foi monitor da disciplina de Ciência Política, extensionista e bolsista do PIBIC e do CNPq, estudou na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, foi bolsista da Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 2013, concluiu o curso de Direito no Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, em 2010, e o mestrado em Ciências Jurídicas, igualmente na UFPB, em 2013, é professor de Direito e cursa atualmente doutorado em Direito Internacional na Graduate School of Law da Universidade de Hamburgo. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Queria... Certo, pronto. Então, bom dia a todos. Eu queria, antes de começar a minha palestra, a satisfação imensa que é poder fazer parte dessa banca aqui, desse painel, e ter meu nome lembrado para partilhar com vocês algumas considerações acerca do direito ambiental. Queria parabenizar, na verdade, saudar todos os membros da banca, na pessoa do presidente José Marcílio Batista, e também fazer um agradecimento especial. Ainda demora a acostumar, né? Um agradecimento especial ao Dr. Paulo Maia, sem o qual a minha presença aqui não teria sido possível. E um agradecimento também de coração à doutora Chica Leite, uma guerreira, coordenadora da Rede Sororidade da OAB, pelo trabalho que desempenha e pelo ativismo, pela combatividade. Bom, o currículo que foi apresentado, só um parênteses, ele estava no meu Lattes, houve algumas modificações em seguida, e eu finalizei o doutorado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e hoje estou coordenador da Procuradoria Jurídica da SUDEMA. SUDEMA, que é o órgão estadual de meio ambiente da Paraíba. Importante, antes de dar sequência, dizer que sou filho da terra, nascido em Sousa, sertanejo de nascimento, paraibano com muito orgulho. Fui muito jovem para João Pessoa e, da parte de meu pai, tenho família no Cariri paraibano. Então, reforça ainda mais esse vínculo com a Caatinga, o que destaca essa relação e a paixão que sinto ao lidar sobre o tema. Eu percebi ontem, e com as palestras de hoje, que uma fala excessivamente técnica não seria interessante, nem contemplaria os interesses de quem participa do evento.
Então, tive que reformular ligeiramente a abordagem para não me debruçar exclusivamente sobre os artigos da Lei de Crimes Ambientais, os artigos do Decreto Federal 6514, que veio regulamentar a Lei de Crimes Ambientais, e trazer de início alguns insights da minha atuação à frente da Procuradoria Jurídica da SUDEMA. Com isso, eu espero oferecer um complemento aos senhores e senhoras com relação ao que é a advocacia pública em matéria ambiental na Paraíba. A gente teve palestrantes brilhantes que advêm da advocacia privada, e eu acho que esse complemento é saudável. Eu elenquei alguns dos desafios e missões da advocacia em matéria ambiental no âmbito administrativo para a Paraíba. Em particular, o seguinte: existe uma luta permanente por respeito às prerrogativas dos advogados que se apresentam e que representam clientes e que se apresentam perante os órgãos estaduais de meio ambiente. Na SUDEMA não é diferente. Quando eu iniciei o meu trabalho à frente da Procuradoria, nós tínhamos algumas discussões ainda internamente com relação à vista de processos e a possibilidade de fotografar processos. Quer dizer, isso para mim foi, na verdade, um espanto. Nós precisamos, foi um dos meus primeiros trabalhos à frente da Procuradoria, foi redigir um parecer jurídico que embasasse e que desse aplicabilidade ao Estatuto da Ordem, no sentido de garantir vistas irrestrita aos processos administrativos ambientais que são de natureza pública, preciso que se diga, e permitir a possibilidade de fotografar os processos, que era questionada por diversos setores dentro do órgão. Percebam, eu não faço aqui críticas ao órgão, eu acredito que a gente está sempre num processo de amadurecimento e de construção. Então, um dos desafios e missões é esse, dos advogados que interagem com o poder público, é sempre fazer respeitar as prerrogativas. E no caso, eu tive sensibilidade para receber, sempre recebo os advogados e dou andamento e satisfação a esse tipo de demanda. Um fator interessante aqui na estrutura da SUDEMA, eu vou falar bastante na SUDEMA, viu, Rafael? Porque é o universo sobre o qual eu me debruço, e dos fatores interessantes que eu acredito que pode ser melhorado, e isso pode ser também fruto de uma atenção especial por parte da OAB, vai aqui uma recomendação, é no sentido de pressionar pela implementação do processo administrativo eletrônico. Então, nós somos um órgão que ainda não adotou o processo eletrônico, estamos em tratativas internas, mas é sempre válida todo tipo de busca, de pressão para que esse processo seja adotado. Por que é necessário? Porque a SUDEMA hoje ela só tem 3 núcleos na Paraíba. Nós temos a sede, que fica em João Pessoa, lá está o grosso do corpo técnico. A gente tem um núcleo em Campina Grande, pela representatividade da cidade, e nós temos um núcleo em Patos. Então, a única cidade que representa o sertão, a Caatinga, na estrutura administrativa da SUDEMA é Patos. E isso faz com que, para os advogados do sertão, do Alto Sertão, do Cariri, seja demasiado custoso precisar se deslocar até João Pessoa para ajuizar, protocolar, perdoem, petições e representar seus clientes. Então,
essa é uma meia-culpa da SUDEMA, mas eu acredito que pode ser também fruto aí de reflexões, de diálogos entre a OAB e o poder público. Nós temos na SUDEMA, na estrutura da política estadual do meio ambiente, um Conselho de Proteção Ambiental. Esse conselho atua na definição das regras e políticas ambientais do Estado e ele atua como órgão recursal administrativamente. O conselho ele é composto por membros da SUDEMA, do CREA, de Engenharia e Arquitetura, e outros membros da sociedade civil, FIEB, Federação de Justiça do Estado, nós temos a Associação dos Amigos Protetores da Natureza, a APAN, temos outras organizações. Mas, pasmem, a OAB não está presente no COPAN. E essa é uma falha que pode ser corrigida nos próximos anos. Não é uma matéria simples para resolver, porque a composição do COPAN está prevista na Constituição Estadual da Paraíba. E isso faz com que a modificação seja politicamente mais árdua, mas deve ser uma demanda. E a última missão, desafio, vem no sentido de restringir, eu não sei se seria a palavra, mas se afirmar perante consultores ambientais que se fazem passar por advogados. Essa é uma questão que nós temos cotidianamente no órgão, que são consultores que não possuem OAB, mas que captam clientes e que fazem com que, dessa maneira, toda a profissão de advogado seja comprometida, seja prejudicada. Essa era a primeira parte da fala. A segunda seria dedicada a tratarmos dos limites de responsabilidade nos crimes contra a fauna da Caatinga. Eu fico aqui, na verdade, de coração doído, por não poder me estender muito mais sobre a temática. Adoraria poder falar acerca desse tema, na qualidade de cidadão da Caatinga, mas nós temos, infelizmente, uma restrição de horário e eu gostaria de poder, doutor Paulo Maia, possibilitar a doutora Marina também alguns momentos aí para tocar a sua apresentação e fazer com isso que a gente dê andamento à programação do evento. Se tiverem algum tipo de questionamento, de dúvidas ou precisarem de algum esclarecimento, eu me coloco à disposição para que a gente possa conversar aqui no coffee break e podermos sanar aí quaisquer questões que tenham surgido. Agradeço novamente a atenção de todos, agradeço o convite e me coloco à disposição na qualidade de procurador do órgão, sempre para o diálogo, sempre para construirmos uma política ambiental, para implementarmos o direito ambiental na Paraíba da maneira mais eficaz possível. Agradeço a todos. Continuando com o nosso painel, eu abro um parêntese para saudar meu amigo pessoal Adinaldo, presidente da OAB de Roraima, e passa a palavra para o anfitrião Jones para fazer a leitura do currículo da doutora Marina. Bom dia a todos. Pela plateia que vejo aqui com várias cadeiras vazias, dá para perceber que Fábio Carneirinho ontem castigou um pouco, né?
pessoal vai ficar até um pouco mais tarde nos hotéis e em casa, e certamente à tarde vamos repetir aquela multidão que se estava instalada aqui nesse auditório. Primeiro, queria agradecer ao tempo que saúdo a todos que estão na mesa. E aí faço isso em nome do meu colega e amigo pessoal, Dr. Marcílio Batista. Conheço desde a minha infância. Tivemos momentos no movimento escoteiro juntos, eu ainda iniciando a peregrinação da vida, ele já um pouco mais experiente, nos orientando. E aqui estamos juntos, Marcílio, muito obrigado por estar presente aqui em Cajazeiras. E também repito essa saudação aos demais membros da mesa, Dr. Rafael, que veio de Porto Alegre exclusivamente para estar aqui conosco, doutora Marina, que ao tempo que lhe saúdo, lhe agradeço por nos ter trago esse painel já pronto e formatado. Foi o primeiro painel do evento que nós fechamos, até porque já veio pronto por doutora Marina, e também agradeço a participação do doutor Vitor por estar aqui representando a SUDEMA e nos dando um pouco do seu conhecimento. Esse painel foi o primeiro a ser já fechado para o evento, justamente pelo tema. E eu me orgulho muito de estar aqui presente e relatando, justamente por ser sertanejo de origem e vivenciar a caatinga desde minha infância, adolescência, correndo aí pelos chiques-chiques, pelas pedras quentes e castigantes pelo sol, mas tão necessário ao biossistema brasileiro. Fiquei na missão de anunciar o currículo da doutora Marina, mas antes disso, eu queria apenas fazer um pequeno relato. Eu sempre entendo que o advogado tem um pouco do vaqueiro do sertão. O nosso gibão é o paletó, né? O nosso laço é a caneta. Então, o advogado sertanejo, ele sofre também o que o vaqueiro sofre. Ele sente na pele o calor, a seca e as adversidades que a profissão nos traz. E mesmo assim, com muita humildade e dedicação, vamos de cabeça em frente para podermos laçar o boi ou os bois que nos são destinados. E aí, de doutora Marina, eu podia aqui dizer que ela é presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, que está lhe trazendo uma boa projeção, vejo ela constantemente nos jornais, é advogada, atuante, ela é doutoranda, mas eu vou resumir o currículo dela, por ela ser a única representante do Conselho Federal da Paraíba, lá no Conselho Nacional, eu vou resumi-la como a dona da Paraíba. Com vocês, Marina Gadelha. Bom dia, pela realização do evento, pelo convite. Parabenizá-lo, Paulo, juntamente com João de Deus, com o presidente Jones, pela ousadia em acreditar que nós poderíamos fazer um evento tão grande assim, VP, em Cajazeiras. E ontem eu fiz uma confissão a João de Deus que eu vou fazer a todas e a todos vocês. Eu disse, João, primeiro eu quero lhe dizer que eu duvidei. E vim aqui pagar a língua, mas pagar a língua muito feliz. Porque quando ele mostrou todo esse auditório montado, todas essas cadeiras, na véspera do início da realização do evento, eu falei, João é doido. Olha o tamanho disso aqui. E nós conseguimos, nós não, João, você e Paulo conseguiram encher esta casa. Presidente Jones foi uma surpresa. E aí eu vou fazer a segunda confissão que eu fiz a ele ontem. Eu disse, João, muito obrigada. Eu não sou filha do sertão, mas sou filha de filho do sertão.
Meu pai é de Souza, minha família toda é de Souza, e durante toda a minha infância, dos 3 aos 12 anos, nós vínhamos de Campina Grande todo santo final de semana para Souza. E ontem eu saí andando a pé pela cidade, sozinha, fui à farmácia e senti o cheiro da noite do sertão, que é completamente diferente do cheiro da noite de qualquer outro lugar. E fazia tempo que eu não sentia esse cheiro, Adélia, que é o mesmo cheiro de Souza à noite, o cheiro do Aracati, que tem um cheirinho de jasmim, para mim muito forte, que era o jasmim da casa da minha avó. E por isso, só por isso eu já sou muito grata de ter sentido de novo o cheiro da minha infância ontem à noite aqui em Cajazeiras. Eu vou pedir autorização às demais autoridades da mesa para saudar a todos em nome de Dr. Quirino, nosso decano, o nosso pai da advocacia sertaneja, que é desse tempo aí que eu estou falando, e o senhor sabe exatamente das pessoas de quem eu estou falando. Muito obrigada. Ontem, e aí eu tenho que pedir desculpa a vocês, porque eu troquei o tema da minha palestra ontem. Não é a programação que está errada, Rafael, sou eu. Ontem eu ouvi a palestra de uma brilhante advogada sertaneja, a doutora Mariana Teles, falando sobre compliance. E o colega Arthur, que também é sertanejo lá de Santa Luzia, estava ao meu lado, e eu falei, Arthur, está errado o que eu vou fazer, eu vou mudar tudo. Eu quero trazer o que os livros não trazem, um pouco da minha experiência profissional, da minha experiência no dia a dia, porque... O que eu faço? Eu aproximo ou afasto? Hã? Calma. Foi. Uau. Todas as vezes que alguém me pergunta assim, você é advogada de que área? Aí eu digo, eu trabalho com direito ambiental. Ai, que lindo! É a primeira reação. Eu adoro, mas às vezes a conotação que as pessoas estão dando não é exatamente o meu trabalho. E eu preciso esclarecer. E nisso me pareço muito com os criminalistas, Canterge, porque aí diz assim, olha, mas eu trabalho para a empresa. Aí quer dizer que você trabalha para poluidor, é? Pronto, aí do anjinho eu virei o demônio. Porque, sim, nós trabalhamos para empresas. Nós defendemos empresas junto à administração ambiental, nos tribunais também. Então, inclusive em crimes ambientais, que nós sabemos, já estão previstos na Constituição, que a pessoa jurídica também pode ser penalizada por crimes cometidos contra o bem jurídico ambiental. E aí tudo muda, né? O anjinho vira o advogado do diabo e a gente virou advogado de poluidor, como os criminalistas são advogados de bandidos. Primeiro, nós defendemos a defesa. O advogado criminalista, assim como o advogado, que eu prefiro não chamar de advogado ambientalista, porque aí, novamente, a gente entra naquela confusão. O advogado ambientalista é o advogado que atua muito para o terceiro setor. E aí eu trago um pouquinho dessa atuação convencional. Vitor, não é nada pessoal esse auto de infração aí não, tá? Temos um auto de infração aí da SUDEMA, um auto de infração aplicado pelo IBAMA, são multas administrativas ambientais. Isso é o que a gente faz no nosso dia a dia com frequência. O nosso cliente recebe uma autuação, recebe uma multa, e nós vamos defendê-lo administrativamente e, eventualmente, presidente Edinaldo, chegar aos tribunais judicializar essas demandas. Só que acontece o seguinte, a gente fica muito sendo vidraça.
E ficava muito esperando uma autuação. No fim das contas, torcendo para o cliente ser autuado. Porque aí a gente tinha trabalho. Mas aí eu não posso. Isso está errado 2 vezes. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, principalmente para os jovens, para as jovens que eu vejo ali. Isso está errado 2 vezes. Eu estou torcendo meu cliente se dar mal para eu me dar bem, está errado. E eu estou torcendo para o meu ambiente se dar mal, para o meu cliente se dar mal para eu me dar bem, está errado de novo. Então não é essa a advocacia que a gente deve fazer. Nós precisamos fazer uma advocacia preventiva. Nós precisamos estar sempre um passo adiante do nosso cliente, que por seu turno estará um passo adiante da administração ambiental, 2 passos adiante do promotor, que vem com a ação civil pública em cima da gente. Então isso estava 2 vezes equivocado, e a ideia é, eu não posso ficar esperando dar tudo errado para dar certo para mim, porque no fim das contas deu tudo errado para todo mundo. E aí é que a gente começa a vislumbrar oportunidades de trabalho. E foi por isso que eu troquei a minha palestra ontem. Como é que a gente pode atrair oportunidades de trabalho que sejam boas para todo mundo? Boas para o advogado, boas para o cliente. Isso também acontece muito na advocacia trabalhista, né, Paulo e Regina? Muito. E é o sonho de todo advogado, é falar, vamos evitar que a autuação chegue, vamos evitar que o processo chegue. Tudo que eu não quero é um oficial de justiça na porta do meu cliente. Tudo que eu não quero é um fiscal da SUDEMA ou do IBAMA na porta do meu cliente. Então, vamos avançar, vamos progredir nessa matéria. Então, primeira coisa, como é que a gente pode atuar? Na alteração legislativa. Vitor acabou de dizer aqui, o Conselho Estadual de Meio Ambiente não tem um assento para a advocacia. Isso é um drama terrível. O Conselho Nacional de Meio Ambiente não tem um assento para a advocacia. Já tive a oportunidade de ir ao ministro do Meio Ambiente na gestão do presidente Temer e na gestão atual, com 2 ministros diferentes, o presidente Lamarck e eu, para pedirmos um assento para a advocacia no CONAMA. Não conseguimos. 2 projetos de lei, inclusive, solicitei ao meu pai, que já foi deputado estadual aqui na Paraíba, para incluir um assento para a advocacia no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Esbarramos na inconstitucionalidade, tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. Então, essa é uma atuação da advocacia também. Bater na porta e dizer assim, me ajuda aqui, nós precisamos mudar essa lei. O colega Rafael Cantés falou, está tudo errado. Então, esse papel é nosso também, enquanto advogado, de pressionar o legislativo para fazer as mudanças que o meio ambiente necessita e que a gente pode dar essa resposta. Segundo, ações populares. Isso é uma coisa que acontece muito no exterior, e eu não sei por que aqui no Brasil não é frequente, Eliana. Thalita não vai me deixar mentir, se puder nos ouvir lá de longe. Os concorrentes, eles vivem se matando em matérias ambientais. A gente vê isso, às vezes, em filmes. Porque estar ambientalmente correto é caro para o empreendedor. É caro, é custoso. São máquinas modernas que gastam menos, são consultores ambientais que são contratados para acompanhar o empreendimento. Então, e o meu concorrente, se ele não faz nada disso, ele consegue baixar o valor do produto ou do serviço dele e está ambientalmente inadequado. Então, eles brigam muito entre eles e nós não fazemos isso, não sabemos por quê. Isso é um novo espaço de trabalho para a advocacia. Chamar o cliente e dizer assim, vamos acionar o seu concorrente. Mas ele não pode, nós não temos aquelas class action aqui, mas nós temos a ação popular. Então, o próprio diretor da empresa pode, enquanto cidadão, acionar a empresa concorrente, porque ela não está se adequando às regras ambientais. E isso está prejudicando o cliente do ponto de vista concorrencial e do ponto de vista comercial. É também uma oportunidade de trabalho que se abre para o advogado que quer atuar na área ambiental. Uma outra coisa, ações de indenização por dano ambiental reflexo. O dano ambiental puro é aquele dano que acontece
ao meio ambiente. O dano ambiental reflexo é aquele dano que, em decorrência de um dano ambiental, é causado ao indivíduo. Isso aí, o promotor de justiça não resolve. Quando o promotor de justiça entra com a ação civil pública, o procurador da República entra com a ação civil pública, os recursos que... Primeiro é necessário buscar a reparação ambiental. Se essa reparação não for possível, e na medida em que não for possível, é que se buscará a indenização. Mas essa indenização não vai para nenhum dos atingidos. Eu vou trazer aqui, presidente Jones, 2 casos famosos, conhecidos por todos, que são Mariana e Brumadinho. E para você ver, Rodrigo, em Mariana, eu cheguei a ouvir, Rogério, a gravação do promotor de justiça dizendo para os atingidos: não entrem com as ações individuais, porque isso vai me prejudicar, vai prejudicar o meu trabalho. Só que os atingidos não vão receber R$1 das ACPs propostas pelo Ministério Público. Então, esse trabalho é da advocacia privada. Se alguém teve o seu patrimônio, ou mesmo foi atingido para além do seu patrimônio, foi atingido na sua organização psíquica, é possível entrar com uma ação de indenização por dano ambiental reflexo no patrimônio ou um dano ambiental moral. Isso, quem teve um parente falecido em decorrência do desastre de Brumadinho, tranquilamente pode entrar na justiça para ser indenizado. E esse papel cabe ao advogado ambiental. Revisão de contratos, porque o que acontece? Rodrigo Toscano e eu discutíamos muito ontem a questão da responsabilidade do próprio terreno. Isso é muito importante. Vamos imaginar que um posto de combustível esteja sendo comercializado aqui em Cajazeiras. Eu não estou falando de coisa longe, não estou falando lá em Brumadinho agora não, agora estou falando em Cajazeiras. Alguém quer comprar um posto de gasolina. Corriqueiro. Para fazer um posto de gasolina ou para construir um edifício naquele prédio, dá no mesmo. Se ali existir um passivo ambiental, quem adquiriu o terreno vai se abraçar com o passivo ambiental também. O STJ entende que essa obrigação ela é própria do terreno, é própria da coisa. Primeira coisa, fazer uma due diligence ambiental. O nome é difícil, mas na prática é o seguinte: fazer uma devassa na empresa que está sendo vendida para ver o tamanho do problema que aquele que vai adquirir vai se abraçar. Ele pode desistir, mas ele pode dizer: não, ok, eu faço uma transação comercial, tento mensurar monetariamente e isso faz parte do nosso acordo comercial. É uma outra atuação muito importante. É um tipo de atuação que qualquer pessoa que adquire qualquer bem imóvel deveria fazer antes de adquiri-lo. Outra coisa, eu quero comprar um terreno lá nas margens do Rio do Peixe para fazer um condomínio. Estão me pedindo 3 milhões. Mas você precisa do advogado ambiental para ele ir lá antes, ver se aquele terreno pode ser integralmente utilizado ou se ele pode ser utilizado para a finalidade que você está pretendendo. Porque pode ser que você queira construir uma fábrica e ali a legislação ambiental e urbanística não permita que você construa uma fábrica. Esse papel é também da advocacia ambiental. E aí, eu não quero me alongar, porque eu já vi que meu tempo está estourando. Com isso, nós temos os pareceres, que são sempre necessários. Uma vez um cliente chegou e falou assim, esse caso é fantástico, Delosmar. O cara chegou, bateu na porta do escritório e falou assim: eu quero que vocês vão para dentro do meu negócio, fazer uma devassa no meu negócio e me dizer tudo que eu estou fazendo de errado. Por quê? Porque na hora que ele quiser vender a empresa dele está pronta. Então, veja, precisa da advocacia de um lado, do lado do comprador, e precisa da advocacia ambiental do lado do vendedor, para dizer: eu vou organizar a sua empresa para ela estar pronta. Na hora que você quiser vender, você não vai ter um deságio do preço que você está pedindo agora. Né? Essa foi uma ação de análise de risco. Mariana falou muito em compliance, que no fim das contas é deixar a sua empresa organizada, ambientalmente correta, para que ela não perca valor de mercado. E tudo isso, gente, vocês estão pensando que são coisas grandiosas.
e não são. Qualquer empreendimento, um supermercado, um posto de combustível, uma movelaria, um armazém que vende material de construção, tudo isso aqui tem em Cajazeiras, tem em Sousa, tem em São José de Piranhas, tem. E todo tipo de empreendimento como esse precisa de um advogado ambiental, porque senão vai precisar de Rafael Cantege, advogado criminalista. Uma outra coisa é a mediação. Isso aí pode constar em contratos. Uma empresa que está adquirindo a outra e, eventualmente, existe alguma espécie de litígio ambiental entre empresas. Eu comprei esse negócio, depois eu descobri que tinha um problema gigante ambiental aqui, eu estou tendo um prejuízo. Deixa em contrato, antecipa. Arbitragem e mediação, inclusive dentro do agronegócio, que também é um ramo que se abre. Eu só vou trazer aqui um caso interessante. Alguns de vocês sabem que, em decorrência da nossa atuação na presidência da Comissão Nacional de Direito Ambiental, estivemos em Brumadinho, tão logo o desastre aconteceu. Mas eu quero mostrar uma outra coisa. Não sei se dá para ver. No dia seguinte, o desastre aconteceu na sexta. No sábado, eu estava entre Belo Horizonte e Brumadinho, e olhando as notícias e tal, e vem o advogado dizendo assim: a Vale não tem responsabilidade e a diretoria não se afastará, diz o advogado. É o primeiro que está lá em cima. O segundo, a Vale proíbe o advogado de falar sobre tragédia de Brumadinho. Trocaram o advogado. A terceira, em teleconferência, o presidente da Vale pede desculpa pela tragédia em Brumadinho. Estão vendo a mudança de postura depois que eles mudaram de advogado. A outra, algo muito grave ocorreu. Brumadinho não passará em branco, diz diretor da Vale. A empresa mudando de postura em decorrência da postura e da orientação do advogado. Ele trocou de advogado no dia seguinte. Brumadinho, Ministério Público do Trabalho e Vale assinam um acordo. 6 meses após Brumadinho, o que esperar da Vale? Ações da Vale sobem, impulsionadas por alto do minério. 6 meses após a tragédia, Vale ganhou 40 bi em valor de mercado. Isso por quê? Porque eles celebraram acordos com os atingidos. E essa mudança de comportamento, que foi completamente diferente do que aconteceu com a Samarco em Mariana. Por quê? Por uma mudança de postura da empresa em decorrência da atuação da advocacia. Uma advocacia ambiental orientada para resultados para o meio ambiente, para os atingidos e, consequentemente, para a própria empresa. Uma mudança de postura levada pela mudança de posicionamento da advocacia ambiental, que é isso que eu estava falando para vocês desde o início. Nós precisamos pensar que nós temos que atuar a favor do meio ambiente, a favor do nosso constituinte e também prestigiando o nosso trabalho, que tem que ser feito de forma responsável. Nós estamos diante de um bem jurídico que pertence a todos, está lá no artigo 225 da Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse bem jurídico que está sendo tutelado é colocado na mão e nas responsabilidades do advogado ambiental. Então, por isso muita responsabilidade, mas eu digo a vocês, tem muita oportunidade de trabalho nesse ramo, muita oportunidade de trabalho, e digo mais além, é uma área simplesmente, Gustavo, apaixonante. Eu tenho certeza, convicção, que quem começar a estudar não vai deixar de amar para sempre. Um beijo grande, muito obrigada, gente. Eu passo a palavra ao Dr. Rafael Cantege. Queridos colegas, apenas do painel anterior que teve que se retirar, e eu aguardava o retorno dele para uma saudação, mas, em verdade, a saudação correta não é ao nosso presidente Luiz Viana, mas a cada um de vocês, porque o Nordeste dá à advocacia nacional um excelente representante, que muito bem dignifica a advocacia, que muito bem conduz o nosso Conselho Federal ao lado dos demais diretores que lá estão. Então, quero deixar aqui, em nome do Rio Grande do Sul, o agradecimento ao Nordeste por possibilitar
que tenhamos um representante da magnitude do nosso vice-presidente nacional, Luiz Viana. Muito obrigado. E eu esqueci uma coisa muito importante que eu pedi para Rodrigo fazer, ele fez e eu não fiz. Registrar aqui o aniversário de Campina Grande, da minha cidade, 155 anos. Peço a vocês uma salva de palmas para a Rainha da Borborema. Bom, gostaria de agradecer a toda a direção do evento, sobretudo a iniciativa que teve o nosso presidente Paulo Maia, capitaneado pelo nosso presidente, eterno presidente da subseção, João de Deus, que não mediram esforços para trazer esse evento de grande magnitude para o sertão da Paraíba. Então, agradecer a todos vocês, ao doutor Hernando, que está aqui presente, pela belíssima recepção que todos tivemos e pela infraestrutura que foi projetada para, na verdade, receber toda essa gama de advogados de 20 estados, como foi registrado aqui. Então, vou passar a entrega aqui dos certificados. Eu convido o doutor o doutor Johnny Pereira, Bento Pereira, para receber o certificado. Convido a doutora Marina Gadelha e convido o presidente Paulo para entregar a doutora Marina. Convida aí para o evento, eu passo depois para a sororidade. Só lembrando a todos e todas o ato público agora contra o feminicídio da Rede da Sororidade. Agora, 10 minutinhos. Gente, eu esqueci de fazer um convite, agora direcionado exclusivamente às mulheres advogadas, não só para o ato, que o ato a gente quer as mulheres e os homens também. Mas o Conselho Federal da OAB, numa ação da Comissão Nacional de Direito Ambiental com a Comissão Nacional da Mulher Advogada, vai lançar o 2º volume desta coleção, Mulheres Múltiplas. E o edital já está aberto no site do Conselho Federal para todas as advogadas que queiram escrever, submeter artigos sobre meio ambiente, petróleo e gás, recursos naturais, mineração. Então, a obra vai ser produzida e editada pelo Conselho Federal. Este é o 1º volume, que eu vou deixar aqui com Fran, Bruno e Aline, para ser sorteado ao final do evento, tá? Para motivar vocês mais ainda. Dando continuidade, eu convido o doutor Rafael Cantege. Acho que agora eu acertei o nome, né? De igual modo, o doutor Victor Alencar, para receber o seu certificado. Doutor João de Pereira procederá à entrega do certificado ao presidente deste painel, doutor Zé Marcílio Batista. Doutor Zé Marcílio, segue aqui certificado, muito obrigado. Apenas um registro. Temos aqui os 9 estados do Nordeste representados nesse nosso evento. Então, queria pedir uma salva de palmas a todos nós nordestinos. Nosso dia foi no último 8 de outubro. Estamos aqui, então, congratulados e comemorando a advocacia sertaneja de forma esplendorosa. Muito obrigado.
fazer uma foto com todos os membros desta mesa, convidar o presidente Paulo Maia para retornar para a foto. Em ato sequencial, o coordenador local do Encontro Nacional da Advocacia do Sertão, também da diretoria da subseção de Cajazeiras, Dr. Hernando Quirino, procederá à entrega da lembrança da cidade da subseção de Cajazeiras aos integrantes deste painel. Inicialmente, convidar o Dr. José Marcílio Batista para receber a sua lembrança das mãos do presidente, do Dr. Hernando Quirino, na frente da mesa. E ao público em geral, reiterar o convite para um ato público da sororidade que acontecerá em ato contínuo a esta palestra, em instantes, na área de estandes, onde será apresentada a rede de sororidade pela advogada Francisca Leite, doutora Francisca, coordenadora da rede estadual, e também bate-papo e algumas abordagens sobre invisibilidade da advogada negra, empreendedorismo feminino da advocacia, advocacia para mulheres e violência contra a mulher. Então, estão todos e todas convidadas a esse importante ato complementar da programação do Encontro Nacional da Advocacia do Sertão, como já registrado anteriormente. Convidar também o Dr. Johnny Pereira para receber a sua lembrança. Vocês já podem aguardar por ali. Doutora Marina Gadelha, conselheira federal da OAB pela Paraíba, também recebe sua lembrança. Reiterar